Vamos lá, vamos botar para gravar. Fala, galera, tudo bem? Meu nome não é Rodrigo Fonseca, né? Meu nome é Elber, professor de Direito do WM Concurso. Sejam todos muito bem-vindos. O Rodrigo é o professor de português, os melhores professores de português da galáxias, né? Em todos os tempos, né? De todos os tempos, professor Rodrigo Fonseca, né? Nosso professor Rodrigo, ele fala assim: meu nome é Rodrigo, ministro português, né? Vim conversar com você acerca de crase, né? É o nosso professor querido professor Rodrigo Fonseca, né? Agora não vamos trabalhar português, agora vamos trabalhar direito na veia, né? Vamos trabalhar um pouco aí a partir do artigo 5º, direitos e garantias fundamentais. Ontem, né, esses dias aí eu estava ministrando aula sobre isso, é importante nós destacarmos, gente, o artigo 5º, seus 78 incisos, são os pontos mais importantes da tua prova, né? Que sem sombra de dúvida aí, ó, vai cair no mínimo uma, duas questões aí na sua prova. Então tem que saber, né, pessoal? Tem que saber bastante o artigo 5º, que trata dos direitos e garantias individuais coletivos, chamados direitos fundamentais, tá joia? Gente, importante destacar aí para a sua prova, eu estava fazendo algumas questões da Selecom, né, a banca, e nós, conforme a nossa análise, nosso estudo, a banca ela cobra muito texto de lei. É importante destacar isso aí, gente. Então, eu tenho que saber o texto de lei. Então, nós vamos ler os textos, né? Vamos ver os artigos, os incisos mais importantes, que a banca Selecom, ela cobra muito texto, a literalidade, ou seja, uma interpretação literal. Ou seja, ela cobra muito texto ali da lei. Ela não foge muito disso. Então, temos que saber de cor o texto da nossa Constituição e as demais normas infraconstitucionais. Né? Nós temos aí, no caso, a Declaração Universal de Direitos Humanos, que é uma norma internacional que tem o status de supralegalidade no ordenamento jurídico, porque foi introduzido, né, antes da emenda constitucional 45 de 2004, que introduziu o artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição, que fala que as normas internacionais de direitos humanos, ou os tratados e as convenções de direitos humanos que forem incorporados no ordenamento jurídico brasileiro e passar pelo quórum qualificado. Professor, qual é o quórum qualificado? 3/5 dos respectivos votos dos membros. Membros da onde, professor? Do Congresso Nacional, o sistema bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal, de passar por esse quórum qualificado, terão status de emenda constitucional. Se é o status de emenda constitucional, equivale-se à própria Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, chamado de Constituição Cidadã. Então, no caso em tela, a declaração, nós iremos ver, né, que é uma norma internacional de direitos humanos que foi ratificada pelo Brasil. Ela é uma norma de 10 de dezembro de 1948, ela foi incorporada no ordenamento jurídico antes, então, né, dessa mudança do artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição. Né? Então, o seu status é o status de supralegalidade, ou seja, abaixo da Constituição, acima das normas infraconstitucionais. É importante nós destacarmos isso para a sua prova. Tá joia? Então, gente, nós vamos ver, vamos trabalhar aí o texto, né, da Constituição e o texto das leis, a lei de tortura, a lei 13.869 de 2019, que é a nova lei de abuso de autoridade, que vai cair na tua prova, o pacote anticrime, que é a lei 13.964 de 2019, nós temos aí a lei de entorpecentes, a 11.353 de 2006, que é a lei de tóxicos, a lei de entorpecentes, nós temos aí a lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, principalmente no que tange a questão da posse do porte de arma de fogo para o policial penal. Sabemos muito bem que aquele concursado, nós tivemos alteração recente do ordenamento, que alterou a lei de armamento, que fala que aquele policial penal, se ele é efetivo, né? Ele é concursado por força do 37.2 da nossa Constituição, ele pode ter o porte de arma de fogo institucional e também fora dele. Então é importante nós destacarmos isso para a sua prova. Então isso vai cair, questão do policial penal tem tanto o porte funcional quanto o porte fora das atividades laborativas, do serviço do dia a dia. Tá joia? Então, a gente tem um porte dentro ou fora do serviço. Importante destacar isso aí. Nós vamos trabalhar bastante isso na lei de ato. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar um texto constitucional. Todos são iguais perante a lei. Olha o princípio da igualdade, hein? Sem distinção, não há que se fazer distinção
não há que se fazer asepsia, não há que se fazer discriminações, não posso discriminar, segregar, excluir, né? De qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, olha só. Então, nós temos a igualdade dos direitos individuais e coletivos aos brasileiros. Mas não só aos brasileiros, professor, também aos estrangeiros. Mas esses estrangeiros residentes no Brasil, no país, né? A inviolabilidade. Então, gente, lembrando que nós destacamos, inclusive na aula de ontem, eu destaquei muito bem, a inviolabilidade é a regra. Mas lembrando que o direito hoje, ele é poroso, ele é lacunoso, ele é aberto. E quando eu falo isso, eu estou querendo dizer que o direito hoje existe uma relativização, né? O direito hoje ele é relativo. A inviolabilidade, por exemplo, a vida, a liberdade, é uma inviolabilidade relativa, que em alguns momentos o próprio ordenamento jurídico ele pode fazer essa quebra da inviolabilidade, né? Por exemplo, lá, a inviolabilidade do direito à vida. A regra que nós, agentes públicos, agentes de aplicação da lei, devemos garantir a vida do cidadão, garantindo-lhe sua dignidade humana, garantindo-lhe seus direitos fundamentais. No entanto, podemos, às vezes, o próprio ordenamento, ele prescreve, às vezes, violar o direito à vida de um cidadão. Por exemplo, no caso de uma legítima defesa, né, para repelir injusta agressão real e iminente do infrator, podemos neutralizar aquela conduta criminosa, porque aquele cidadão criminoso, ele decidiu confrontar com os agentes da lei. Então, no caso de legítima defesa. Outro exemplo clássico, que está previsto no próprio rol do artigo 5º, que no caso não há pena de morte, exceto no caso de uma guerra declarada. Por força do artigo 84, inciso 19 da nossa Constituição. No caso, aí, o próprio Código Penal Militar prescreve, no caso, aí, a pena de morte, né? No caso, entra como exceção. Porque, então, a regra, meus irmãos, é a inviolabilidade do direito à vida. Mas lembrando, então, que existe uma porosidade, existe uma questão de uma flexibilização no que tange aos direitos fundamentais. Não trata de direitos absolutos, e sim direitos relativos ou direitos relativizados. É o que entende a nossa doutrina, o que entende nossos órgãos superiores sediados em Brasília, né? E também a nossa legislação, né? Então, a inviolabilidade do direito à vida é inviolável a regra. A liberdade, o meu direito de ir e vir, né? O direito de ir e vir é um direito, ora, consagrado lá na primeira geração dos direitos humanos. Nós vamos ver isso aí, lá na Declaração. O direito à liberdade de ir e vir, o direito à liberdade à propriedade, o direito de liberdade religiosa. Foi consagrado lá na época do iluminismo, do renascentismo, a teoria, né, de Paulo Bonavides, a ideia lá de Flávio Covesan, de Valério Mazzuoli, dos doutrinadores dos direitos humanos, há que se ter aquele divino entendimento da primeira geração ou dimensão dos direitos humanos, o direito à liberdade, ora consagrado pelas guerras, pelas lutas, os mártires que viveram naquele tempo, né? Nós temos aí alguns iluministas, né? A ideia do renascentismo, do iluminismo, a ideia de Jean-Jacques Rousseau, a ideia de Montesquieu, de John Locke, as ideias lá do renascentismo, do iluminismo, né? Então, a consagração da liberdade. E nós temos aí, em outro plano, o direito à igualdade também, principalmente nós tratamos aquela igualdade material, essa igualdade material naquela ideia, naquela filosofia de Aristóteles. Tratai os iguais de maneira igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. Olha aí, o próprio edital da Polícia Penal trouxe uma igualdade material de Aristóteles, quando cria-se, por exemplo, o acesso às pessoas com deficiência, pela Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós temos aí uma convenção internacional de direitos humanos voltada para as pessoas com deficiência. A Convenção sobre Pessoa com Deficiência, que o Brasil a ratificou em 2009, que tem um status, no caso em tela, de emenda constitucional, porque passou por aquele quórum qualificado, né, de uma norma internacional de direitos humanos. Então, a igualdade de Aristóteles e trata a igualdade material, para que, de fato, as pessoas possam ser garantidos seus direitos fundamentais.
né? Nós falamos das pessoas com deficiência físico, mental, sensorial, intelectual, ou seja, nós temos aí a questão também da desigualar para igualar. Lembra que eu falei na nossa aula, né? A gente fala bastante isso. Quando eu crio rampa de acesso para as pessoas, os cadeirantes, as pessoas com deficiência física, acessarem logradouros públicos, próprios públicos, né? Eu estou desigualando para igualar. Eu estou ali garantindo a equidade, né? Para que as pessoas com deficiência possam ter a inclusão social, possam ter garantido seus direitos fundamentais. E, de fato, nós mitigamos no que tange, né, ao preconceito, a discriminação, a segregação e a exclusão. Ao contrário, o ordenamento, ele fala hoje da inclusão social, né? Tratar os iguais de maneira igual, os desiguais à medida da conformidade da sua desigualdade. Essa é a igualdade, né, de Aristóteles, nós chamamos de igualdade material. Então é importante nós destacarmos isso para a sua prova. No que tange a segurança, o que nós temos que destacar, que nós iremos ver, gente, é o artigo também de 144 da nossa Constituição, que fala que é dever do Estado, mas também é um direito e responsabilidade de todos, a segurança pública, a garantia da incolumidade física e patrimonial, a garantia da manutenção da ordem pública, que vai ser delimitada pelos órgãos de segurança pública. E nós temos lá, por força constitucional, vamos pegar aqui, ó, para dar esse destaque, é importante nós destacarmos essa aula aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, né, a Constituição Federal, no seu artigo 144, inciso 6º, vejamos, inciso 6º, e o parágrafo 5º-A, que trata aí das polícias penais. Olha aí, meus irmãos, vem delimitando que a segurança pública é dever do Estado, mas também é um direito e responsabilidade de todos, e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Professor, quais são os órgãos, então, delimitados no rol do artigo 54 que vai cair na tua prova? Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Agora, pessoal, vamos dar o destaque aqui, ó. Olha aqui, ó. Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital. Foi introduzido como um órgão de segurança pública no 144 pela Emenda Constitucional 104 de 2019. Professor, nós tivemos a própria alteração do texto constitucional? É claro, nós tivemos. Interessante nós destacarmos, dentro do processo legislativo, que a própria Constituição, ela pode ser alterada, retificada, por meio de uma emenda constitucional. Então, nós tivemos uma alteração, né, pela Emenda Constitucional 104, de 2019, que acrescentou no rol dos órgãos de segurança pública as polícias penais federal, que existe uma só, estaduais, os 26 estados, né, do Brasil, dos entes federativos, e do Distrito Federal, de Brasília. Então, nós temos aí as polícias penais. Aí vejamos as suas competências, a sua competência, lá no seu parágrafo 5º-A. Vejamos, meus irmãos, vamos fazer a leitura, né, do texto constitucional, porque, de fato, a banca Selecom, ela vai te cobrar o texto da lei, o texto da Constituição. Bacana? Então, vamos lá no 5º-A. Olha aí, pessoal. Então, vamos destacar aqui, ó, hein? Vamos destacar isso aqui para a tua prova, meus irmãos. Ó, fiquem atentos, hein? Olha lá. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa, ou seja, vinculada lá ao órgão administrador, Secretaria de Justiça e Segurança Pública, por exemplo, Sistema Penal de Minas Gerais, né? Que a pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Então, a segurança, a incolumidade, né, física e patrimonial, a garantia da ordem pública dos estabelecimentos penais, agora cabem, né, as polícias penais, que são vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertence, então, no caso, do Estado de Minas Gerais. E também foi introduzido pela Emenda Constitucional 104 de 2019. Gente, de grande importância
esse 144, no que tange o inciso 6º, que trouxe a Polícia Penal como um rol, né, faz parte do rol taxativo dos órgãos de segurança pública do Brasil, e também trouxe a sua competência, lá no parágrafo 5º-A, né, da nossa 144, que foi introduzido pela Emenda Constitucional 104 de 2019. Então, um tema de grande importância que, sem sombra de dúvida, vai cair na tua prova. Então, vamos colocar isso aqui, pessoal, né? Eu gosto de destacar isso aqui, ó, olha lá, o 144, né? O 144 aí, ó, importante nós destacarmos, né? Vou até colocar aí no grupo aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, para o pessoal e os nossos alunos, queridos alunos, nossos amigos aí, ó, o 144, né? Vamos colocar aqui o inciso 6º e vamos colocar também essa alteração da emenda constitucional, né? Olha lá, vamos colocar aqui, ó, que eu quero que vocês decorem isso aí, ó. Vocês têm que entender, entendeu? Agora decora, meu irmão, concurso é isso, é entender e decorar. Professor, como é que eu decoro isso aqui? Eu leio 50 vezes ao dia. Eu tenho que ler 50 vezes ao dia. Ao nascer ao pôr do sol, do crepúsculo à aurora, ou da aurora ao crepúsculo, né? Então, no caso aí, nós temos que ler isso aqui, eu mandei para vocês aí, ó. Nós temos o 144, inciso 6º, o parágrafo 5º-A, tem que decorar isso aí, professor. Eu entendi, ficou muito bem clara a sua explicação. Agora decora, meu irmão. Agora decora para que você tenha sucesso na tua prova. Tá joia? Então, nós aí, ó, trabalhamos o artigo 144, o inciso 6º, que trata da incorporação da Polícia Penal nos órgãos de segurança pública, e trabalhamos também, né, o parágrafo 5º-A, do que tange aí a competência da Polícia Penal dos Estados, do Distrito Federal e da União. Show de bola? Muito bom. Né? Temos que trabalhar isso aí, né, no caso, em tela. Tá joia? O rapaz perguntou aqui, né? Nós temos o Marco Júnior, porte nacional, estadual, via de regra, meu irmão, porte nacional. Polícia Penal, porte nacional. Tá joia? Nós temos aí vários entendimentos doutrinários, mas podemos convalidar, né, que o porte nacional para o porte de arma de fogo para os policiais penais, né, semelhantes aí às polícias militares, é o rol lá do artigo 6º da Lei de Armas. Mas, logicamente, que a doutrina que vai estabelecer, porque ainda nós não temos ainda, no caso em tela, essa previsibilidade normativa, mas vamos trazer ao entendimento, né, das cortes superiores. Mas vamos trabalhar isso na Lei de Armas, tá joia? Porque nós precisamos ter alteração aí da Lei de Armas. Mas vamos trabalhar isso bastante aí. Então, gente, segurança pública. Aqui, quando eu falo segurança, gente, eu citei um dos exemplos, um dos recortes epistemológicos, a segurança pública. Mas aqui, no caso, segurança é de maneira genérica, abstrata, erga omnes, não tratando somente de segurança pública, tá joia? Uma segurança social e demais outros tipos de segurança, tá joia? E propriedade. Olha que interessante, nós temos aí a propriedade. Ontem, muito bem, nós destacamos isso na aula, que a propriedade, ela tem que atingir a sua finalidade, o quê, pessoal? Social. Se, por exemplo, João, ele faz uma plantação de cannabis sativa, de maconha, né? Ele faz a plantação de drogas. De fato, essa propriedade, ela não está atingindo a finalidade social. Então, ela vai ser o quê? Expropriada pelo Estado. Ela vai ser expropriada, nós temos essa previsibilidade, né? Na nossa Constituição, porque ela não está atingindo a sua finalidade social. Vamos dar esse destaque aqui, ó. Olha lá, 243. Olha aí, ó. Olha que interessante que o 243 da nossa Constituição. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou de exploração de trabalho escravo, ou seja, plantas psicotrópicas, né? A questão lá do uso do plantio de entorpecentes, culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas, olha lá, pessoal, e destinadas à reforma agrária e programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo lá de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º, né? Olha lá, nós tivemos aí, ó, todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins,
e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Então, no caso, utilização indevida da sua propriedade, o Estado vai apropriar-se daquele bem para finalidade justamente para coibir, né, para prevenir, para reprimir o tráfico ilícito e entorpecente. Então, lembrando que a propriedade ela tem que atingir a sua finalidade social. Então, esse é o regramento do artigo 5º do que tange ao caput, né? O caput, nós trabalhamos em bastante informações do caput do artigo 5º. Bacana? Então, assim, é importante nós destacarmos isso para a sua prova. Vamos lá. Então, vamos trabalhar, então, pessoal, alguns incisos, né? Importante aí, alguns incisos. Professor, o artigo 5º tem 78 incisos. O senhor vai trabalhar em sala de aula, em suas aulas, todos os incisos? É claro que não, meu irmão. Nós vamos trabalhar aqueles mais importantes, que tem maior chance, o quê, pessoal? De cair na tua prova. Justamente o curso preparatório, ele dá essa ideia de um norte, né? Te dá um norte aí voltado para a sua prova. Tá joia? Então vamos destacar. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Gente, é o princípio da legalidade. Aqui, gente, o que rege as nossas condutas é a lei, né? Nós sabemos muito bem que as nossas condutas, aquilo que a gente pode e o que a gente não pode fazer, está previsto em lei. E muitas vezes nós não sabemos o regramento, nós não sabemos a tipicidade, o artigo, o capítulo, o inciso, o parágrafo, nós não sabemos, mas nós sabemos a conduta. Por exemplo, sabemos que nós, o Estado, temos que garantir a vida. Muito bem, o cidadão tem que respeitar a vida de outrem. E se ele tirar a vida de outrem, ele vai responder. Às vezes ele não sabe ali qual que é o artigo, o inciso. Por exemplo, o cidadão tira a vida de outrem com emprego ali, ó, de arma de fogo, né? Arma de fogo de uso restrito ou proibido. Nós temos aí um homicídio qualificado. A pessoa ali não sabe, às vezes, qual que é o artigo, o inciso, o parágrafo, mas sabe que aquela conduta de matar alguém traz um senso de reprovabilidade e vai gerar uma consequência jurídica, vai gerar uma punição daquele infrator. Né? Então, às vezes, a gente não sabe qual que é o preceito legal, mas sabe, de fato, que aquela conduta é proibida. Por exemplo, eu cito muito em sala de aula, né? Você sabe, por exemplo, deu ali o sinal vermelho, você tem que parar com o seu veículo. Agora, o sinal verde, você siga. Agora, às vezes, a gente não sabe qual que é o artigo, o inciso, lá do Código de Trânsito, que trata sobre ali, esse preceito normativo. Mas você sabe a conduta, hora que deve ser praticada. Então, é o princípio da legalidade. Agora, lembrando que a administração pública, gente, o administrador, você, policial penal, só pode fazer aquilo que a lei manda, aquilo que a lei impera. É um dos recortes da legalidade, é o princípio da reserva legal. Somente pode fazer aquilo que impera. Nós temos essa previsibilidade no artigo 37 da nossa Constituição, que, no caso, no princípio da legalidade, praticado pelo servidor público, somente aquilo que a lei determina. Ele não tem essa faculdade, no caso aí, de praticar aquela situação que a lei não tenha certa previsibilidade, né? Mas sim fazer aquilo que a lei manda, aquilo que a lei impera. O princípio da reserva legal, no caso interno. Tá joia? Então, isso é importante nós destacarmos. Eu vou colocar aqui um ponto, gente, mas daqui a pouco eu lembro e vou comentar com vocês, tá joia? Vamos lá. Inciso terceiro. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou que degrada, né? Degradante. Gente, lembrando que aqui no caso em tela, eu gosto de colocar muito bem pontos importantes aí, também na Declaração Universal de Direitos Humanos. Olha aí, ó. Ninguém será submetido a tortura, gente, tortura. Isso aí, existem normas internacionais de direitos humanos que prescrevem quaisquer proibição de forma de tortura. Aqui, gente, é uma situação absoluta. Não tem exceção. Aqui o direito não tem a sua relativização. Não tem, não tem. Ah, mas por que não tem, professor? Porque não existe uma forma excepcional de prática de tortura. Professor, numa guerra declarada, o cidadão, ele pode torturar o outro? Numa guerra? Tem essa previsão? Não. Mesmo no caso de guerra, não há que se falar em tortura. Mesmo no caso de guerra.
Escuta, senhores, sabemos muito bem que se pode tirar uma vida de uma pessoa, no caso de uma guerra declarada, por exemplo, né? Mas jamais, em tempo algum, pode realizar a prática de tortura. E nem tratamento que desumaniza, né, o cidadão, que viole, por exemplo, a sua dignidade humana, que degrade ali a sua dignidade. Nós temos essa previsibilidade também na Declaração Universal de Direitos Humanos, que vai cair na tua prova, tá joia? Lá no artigo 5º. Vamos fazer esse recorte aqui, pessoal? Vamos. Olha lá. Deixa eu aumentar a letra aqui para ficar um recorte bem legal aí, para que você te ajude na hora da tua prova, meu irmão. Olha lá. Deixa eu colocar aqui, ó, por extenso, que é a declaração. Olha lá. Universal dos Direitos Humanos, que vai também cair na tua prova. Está previsto, meu irmão. Está previsto na sua prova aí, ó. Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no seu artigo 5º. O que estabelece, professor? Vamos ler. Vamos ler. Vamos fazer esse recorte aí. Lembra que eu falei com vocês que a Banca Selecom, ela adora o texto legal? Ou seja, o texto lá do documento? Então, vamos ler bastante isso aí, ó. O que fala, então, o artigo 5º da Declaração Universal de Direitos Humanos? Lembrando, gente, que a declaração, ela é de 10 de dezembro de 1948. E vamos colocar aqui entre parênteses, ele tem o status de supralegalidade. Importante destacar isso para a tua prova, tá joia? Então, vamos lá. O que estabelece, então, o artigo 5º, professor? Deixa eu fazer aqui um recorte, para que possamos ler com maior facilidade. Olha lá. Ninguém será submetido à tortura, nem apenas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Então, gente, isso aqui é um rol, né, taxativo que não pode ser violado. Então, é um direito absoluto. Não há que se falar em tortura, gente, nem mesmo no caso de guerra declarada. E é importante nós destacarmos aqui que no ordenamento jurídico brasileiro, vamos colocar aqui, pessoal, vai cair na tua prova também, ó. No ordenamento jurídico brasileiro vigente, do verbo haver, a lei. Que lei, professor? A lei 9455 de 97, que é a lei de tortura, ou seja, contra a tortura, né? Que nós iremos ver também em sala de aula. Porque é importante essa lei no que tange, né, principalmente a conduta dos agentes de aplicação da lei. Os policiais penais têm que ter bastante conhecimento no que tange a lei 9455 de 97, é a lei de tortura. Então, no ordenamento jurídico brasileiro vigente, a lei 9455 de 97, a lei de tortura, que proíbe todas as formas de tortura, né, no caso em tela. Não há que se falar em tortura no ordenamento jurídico. E nós vamos ver nessa lei, pessoal, qualquer prática de tortura há que se ter a devida punibilidade. Então, aqui é muito sério essa informação, né? Nós vamos ver a punição no que tange prática de tortura. Tá joia? Vamos trabalhar lá. Caminhando o nosso raciocínio, pessoal, vamos dar esse destaque aí para a prova, hein? É livre a manifestação do pensamento. Professor, eu estou pensando, eu posso exteriorizar? Posso, tranquilamente. Agora, sendo vedado, vamos dar esse destaque aqui, pessoal. Vamos dar esse destaque aqui, ó. O que é vedado, professor? Professor, o que significa vedado? Vedado significa proibido. Vamos colocar aqui, né? Vamos dar esse destaque, porque tem gente que não tem esse conhecimento. Então, vedado significa proibido, pessoal. Né? Vedado significa proibido. Então, é proibido o quê, professor? O anonimato. Professor, o que é um anonimato? O anonimato é a não identificação, é a não assinatura. Né? Olha lá. Então, é importante nós destacarmos que o anonimato é quando a pessoa ela publica uma coisa e não se identifica. Por exemplo, nós temos chamado hoje as fake news. As fake news é um exemplo clássico do anonimato. Às vezes, né, publica uma informação não verídica
e às vezes por uma rede social falsa, por exemplo, simplesmente para propagar informações inverídicas, né? Então, nós temos aí o anonimato. Então, o anonimato não pode no ordenamento jurídico. Por quê, professor? Porque simplesmente a pessoa tem que se identificar e a partir do momento que ela se identificando-se, ela pode, né, o outro que se sentiu ofendido pode ingressar ali com danos morais, materiais, o direito à resposta proporcional ao agravo. Nós iremos ver isso aqui. Então, é importante nós destacarmos que é vedado no ordenamento jurídico o anonimato. Tá joia? Porque a pessoa ali, ó, se ela exteriorizar aquilo que ela pensa, ela precisa também assumir as responsabilidades do seu pensamento. Ora, bolas. Então, se falou mal ali, por exemplo, de um cidadão, pode responder ali, ó, a calúnia, a injúria, a difamação, né? E outras situações a mais. Então, é importante nós destacarmos, então, que é proibido o anonimato. Beleza, pessoal? Show de bola? Vamos lá. Beber um café aqui para firmar a garganta, porque a aula a semana inteira cansa a garganta e temos que ficar legal aí para continuar passando, transformando, né, a gente construindo o conhecimento. Vamos lá, inciso 5º. É assegurado o direito de resposta, olha lá, pessoal, proporcional ao agravo, além do que? Da indenização por dano moral, material ou imagem. Professor, o que quer dizer isso aqui? Se no caso em tela foi violado, né, a sua integridade, a sua honra, né? Por exemplo, colocou lá uma reportagem de você na capa ali da revista Veja, né? Sem a sua autorização, denegrindo a sua imagem, você tem o direito de se defender, o direito de resposta. Se for na capa da Veja, você tem o direito de retratação, da mesma forma, o direito proporcional ao agravo, na mesma capa da Veja, o direito de se defender, o direito de resposta. E ainda, além desse direito de resposta, você pode impetrar, ingressar no Poder Judiciário, solicitando, né, que houve ali um dano material, por exemplo. Diante daquela informação propagada, você perdeu o seu trabalho, você tomou ali, teve que tomar vários remédios antidepressivos, porque houve denegriu a sua imagem, né? Houve prejuízo material, você perdeu o emprego, você teve que mudar daquela cidade porque a sua imagem ficou denegrida, ou seja, pode, além do direito de resposta, ainda ter a indenização por dano material, ou seja, houve prejuízo material, moral, a sua imagem, a sua moral naquela comunidade. Você teve até que mudar de cidade, né? Então, no caso em tela, é um direito constitucional assegurado, né, o direito lá à retratação, no caso, o direito de resposta. Tá joia? Da mesma linha, gente, olha aí, ó, é importante nós destacarmos esse inciso, né, 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, ou seja, você pode expressar a sua cultura, o seu conhecimento, né, artístico, por exemplo, a publicação de revistas, de músicas, peças teatrais, né, científicas, né, a gente tem aí as questões de produções científicas, inclusive a proteção, né, patentes relacionadas aí a essa proteção de bens científicos, intelectuais, artísticos produzidos pelo cidadão. Então, nós temos essa liberdade. Nós vivemos, na verdade, um Estado democrático, um Estado republicano de direito, demopolvocracia, poder. O poder emana do povo. Nós temos uma liberdade de expressão, nós temos uma liberdade de produção científica, artística ou, inclusive, de comunicações. É o que está hoje, nós temos vendo, né? A grandeza, o aumento das comunicações relacionadas a youtubers, né? Redes sociais, pessoas se manifestando livremente. Agora, não há que se ter censura ou licença. Não pode, via de regra, ter censura ou licença. Interessante que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos prescreve que, em alguns casos, pode ter censura. Por exemplo,
nos casos aí, lógico, né? E a gente tem a censura de maneira excepcional, as situações no que tange a guarnecer, proteger as crianças e adolescentes. Por exemplo, em certos locais, shows, espetáculos, nós temos ali a limitação etária, a faixa etária para que a pessoa, aquela criança, o adolescente, possam participar ou não, justamente na garantia da formação da sua personalidade, da sua formação ainda, da sua criação, do seu desenvolvimento. O ECA traz essa previsibilidade. Algumas formas pode ser censurado, de fato, para garantir a integridade, a criação e a formação da personalidade da criança e adolescente. Né? Alguns filmes aí que tem que ser restringido, que tem violência, cenas de sexo, que ainda aquela criança e adolescente não está preparada para receber aquela carga daquela informação. Mas a regra, gente, não há que se falar em censura e licença. Por exemplo, lá, um órgão do Poder Judiciário censurar algumas informações que estão sendo veiculadas, por exemplo, em canais de YouTube, porque tem pensamentos contrários, paradoxais, dicotomiais, acerca de questões ideológicas, políticas, né? Não se pode fazer restrição, porque tem um pensamento diferente, porque o Brasil adota, lá no seu artigo 1º, inciso 5º, o pluralismo político, que traz a ideia da pluralidade ideológica, para que, de fato, nós vivemos num Estado democrático, republicano de direito. Então, não há que se falar, né, em censura e licença, né? É importante isso aí para a sua prova, tá joia? Gente, importante demais esses pontos aí, para que possamos buscar o conhecimento. E para finalizarmos o nosso estudo de hoje, nós temos aí a inviolabilidade da intimidade da sua vida privada, né? Nós temos aí a inviolabilidade da sua vida privada. Gente, vida privada, você na sua casa, você lá no seu domicílio, você tem total privacidade. A sua honra e a sua imagem. Olha que interessante, pessoal. Nós temos aí a sua honra e a sua imagem inviolável, essa é a regra. Assegurado o direito à indenização por dano material ou moral decorrente dessa violação. Acabamos de destacar ali, pessoal, né? Que no caso não há que se falar em anonimato, né? No caso, a pessoa tem que se identificar, porque se ela violou, por exemplo, a intimidade, a vida da pessoa e a sua imagem, ela vai responder por danos morais, por danos materiais, decorrente dessa violação. Além que nós vimos agora do direito à resposta, do direito à retratação proporcional ao agravo. Então, importante destacar. E aqui, pessoal, vamos dar esse destaque aqui, ó, também na Declaração Universal de Direitos Humanos. Vamos colocar por extenso, para que, de fato, você possa entender com maior facilidade, tá joia? Então, vamos aí, ó. Declaração, vamos colocar aqui, pessoal, por extenso, vem comigo. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele vem, pessoal, lá no seu artigo 12. Olha aí, ó. Vamos destacar, hein? O que estabelece o artigo 12? Vamos ler o texto da declaração, tá? Isso é importante, nós lemos juntos, vamos ler juntos, tá? O texto da declaração, porque pode ser uma boa questão na tua prova, meu irmão. Olha lá. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias. Professor, o que é uma coisa arbitrária? Arbitrária significa ilegal, né? Contrário ao ordenamento jurídico, né? Então, ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida, o quê, pessoal? Privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência. Inclusive, na primeira aula que nós tivemos aí, ó, tá no YouTube, depois vocês assistem, eu trouxe as questões da inviolabilidade domiciliar. Falei lá a questão da casa ser um asilo inviolável, né? Eu tratei lá que não pode violar a questão do domicílio, exceto se eu tiver o consentimento do morador, e também 4 situações sem o consentimento do morador. Nós trabalhamos a questão do flagrante delito do 302 CPP, a questão do desastre, prestar socorro, ou durante o dia, por ordem judicial. E nós destacamos também, fizemos lá, combinamos o artigo 22, inciso 3º, da Lei 13.869 de 2019. Professor, que lei que é essa?
é a lei, da nova lei de abuso de autoridade. Lá no seu artigo 22, inciso terceiro, fala que não se pode cumprir mandado de busca e apreensão, o mandado de prisão do artigo 640, parágrafo 1º do CPP, no caso, entre as 21 e as 5 horas da manhã. Esse é um novo critério adotado pela doutrina, chamado de critério psicossociológico. Antemão, era adotado o critério físico-astronômico, do crepúsculo à aurora. Agora não se adota mais. Via de regra, o entendimento majoritário é, no caso, o critério psicossociológico. Não se cumpre mandado de busca e apreensão e de prisão, por exemplo, do 144, parágrafo 1º, inciso 1º do CPP, no caso das 21 às 5 horas da manhã. Isso foi mitigado, porque se um agente da lei ele cumpriu o mandado de prisão, de busca e apreensão, entre as 21 e as 5 horas da manhã, ele vai responder por quê, professor? Pela 13869 de 2019, no seu artigo 22, inciso 3º, né, abuso de autoridade. Essa lei, ela vai cair na tua prova e ela é de grande relevância para o nosso estudo. Bacana? Então, vamos trabalhar bastante isso aí em sala de aula, vamos trabalhar isso, né, para que você tenha um conhecimento acerca da temática. E nós finalizamos também falando a questão da correspondência, né? Que é a regra, que é inviolável a correspondência. É inviolável a correspondência, né? Mas nós temos o caráter de exceção. Lembra que nós falamos no comecinho da aula, no bloco anterior, e nesse bloco, que no caso o direito hoje ele é relativo, ele é relativizado, a regra que a correspondência seja inviolável. Professor, tem exceção? Tem. No caso em tela, a Constituição prescreve, nós vamos ver, no caso da inviolabilidade do direito às comunicações telefônicas, para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Mas lembrando que tem que ter autorização do juiz, né? No caso, a interceptação telefônica e a captação ambiental. Nós tivemos a mudança, inclusive, do pacote anticrime, vai cair na tua prova. O artigo 8A da Lei 9296/96, Lei de Interceptação Telefônica, houve uma introdução, houve um acrescento, né? Na verdade, o artigo 8º-A da captação ambiental, eletromagnética, óptica e visual. Vamos ver isso aí, porque isso aí trouxe uma alteração pelo pacote anticrime da Lei 13.964 de 2019, que vai cair na tua prova. Então, nós vamos ver a questão aí da quebra de telefone. Vamos ver, gente, que na Constituição fala que a correspondência é inviolável e não tem exceção. Agora, vamos ver isso aí na 11.404, as normas de execução penal, vamos trabalhar isso lá no REDIPRE, vamos trabalhar isso no REMP, né? Que fala do caráter de exceção que pode ter a quebra da correspondência do preso, mas por força constitucional não tem a exceção, que a exceção em âmbito constitucional nós temos só das comunicações telefônicas, no caso da previsibilidade, do artigo 8º da Lei 92/96, interceptação telefônica ou quebra do sigilo telefônico, aquelas informações pretéritas no caso das comunicações telefônicas. E nós tivemos também a introdução do artigo 8º-A da Lei 92/96, do pacote anticrime da Lei 13.964 de 2019, que acrescentou a captação ambiental, a quebra, né, do sigilo e realização da captação ambiental, que foi introduzido a captação eletromagnética, óptica e visual, no caso ali, né, o agente infiltrado, ele se infiltra ali para, no caso, o agente investigatório, inquisitorial, o agente policial, ele se infiltra para fazer a captação ambiental, para que, de fato, possa ali fazer a detenção e a captura daquela facção criminosa, hora em tela, daquela facção criminosa. Então, no caso em tela, nós temos aí a questão da inviolabilidade da correspondência. Pessoal, tranquilo, buscamos conhecimento no dia de hoje. Eu agradeço a todos a participação e nós retornaremos na próxima aula. Um grande abraço, WM Concursos. O nosso objetivo é a sua aprovação. Até a próxima aula. Um grande abraço.